Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos novamente ao evento EdTech Data. Eu tenho a honra de compartilhar o palco aqui com o Emanuel Martins, o nosso querido Ema, e vamos tentar trazer para vocês aí o melhor conteúdo ao longo do dia. Enfim, começando já com essas boas-vindas, eu queria iniciar com... Vamos ver se funciona aqui o nosso... Aí, foi. Aí. Iniciar com um tapinha na cara de todos nós. Esse statement da Marissa Myers, que fala exatamente sobre a mídia programática e que o oposto dela não é exatamente premium, mas manual. E essa é a tônica que a gente quer trazer para vocês aqui hoje. E com essa tônica, a gente também trabalha hoje no IAB, e não à toa estamos nós dois aqui juntos no palco, porque é um trabalho em conjunto de dois comitês. O Comitê de Tech Data, que eu tenho a honra de presidir, e que tem o foco, sobretudo, em trazer transparência e segurança no tratamento de dados, seja para a publicidade online, ou seja para o gerenciamento de conteúdo online. E, da mesma maneira, de forma complementar, o Comitê Programático, onde o EMA conduz os trabalhos, sobretudo com enfoque de educar, orientar o mercado a respeito de boas práticas da mídia programática, que é uma coisa muito nova para todos nós. Embora esteja amadurecendo, como a gente vai ver aí nos próximos, na sequência da apresentação. Muito bem, e justamente para a gente falar sobre o cenário de mídia programática no Brasil, eu passo a bola aqui para o Ema, para a gente seguir adiante a apresentação. Obrigado. Obrigado, Cris. Bom, tá, ok. Bom, gente, falar de cenário de mídia programática no Brasil, acho que a gente tem que voltar um pouquinho, 2 ou 3 passos atrás, e lembrar o que é mídia programática. O avanço da mídia programática não é de hoje. Tá. Oi. Tá bom, ok. Beleza. Ok. Então, esse avanço não é de hoje. A gente já tem diversas plataformas que já operam programaticamente, e há um bom tempo já. Alguém aqui se lembra da Atlas? A Atlas foi uma das primeiras plataformas programáticas no Brasil. Foi a primeira ferramenta de retargeting. Isso em 2006, 2007, há muito tempo atrás. O próprio Yahoo já tinha uma ferramenta programática, o Bing é uma ferramenta programática, o AdWords, o Search do Google é uma ferramenta programática. Então, quando a gente olha e chega nesse evento de 2015 para falar de mídia programática como se fosse algo novo, não é novo, né? Na verdade, o que está por trás disso tudo é o uso de tecnologia e dados de audiência para comprar mídias e executar campanhas em tempo real, alcançando o usuário certo com a mensagem correta. E isso também não é novo. Esse é o princípio da comunicação. Então vamos lá. Por que a gente fala de ad exchange? Porque se a gente olha para trás, você tinha diversas plataformas operando de forma isolada o programático. O conceito de ad exchange ele surgiu para quê? Para que você conseguisse ter um ganho na gestão da operação da mídia. Por quê? A partir desse conceito, você consegue operar tudo a partir de um único lugar. Então, ao invés de você entrar no Facebook para pegar um relatório, entrar na Atlas para pegar um relatório, entrar no Twitter para pegar um relatório, entrar no Yahoo para pegar um relatório e depois juntar tudo isso no Excel, eu consigo, num único lugar, ter isso tudo consolidado. Então, eu tenho um ganho de eficiência muito grande para a otimização de campanha. Agora, falando específico do que a gente veio aqui falar hoje, o programático não é complexo. A gente tem esse gráfico aqui do IAB UK, né, Cris? Do IAB UK, onde parece que programático é uma fabriquinha complexa, cheio de nomes estranhos, de siglas, de processos que se interconectam, dados que misturam, mas, no final, a gente está falando de uma coisa mais simples, que é, eu tenho, de um lado, um anunciante, que tem uma relação com uma agência, que usa uma plataforma de tecnologia para fazer essa compra, e essa plataforma ela pode ou não ser alimentada por dados, que, por sua vez, se conectam em agregadores de inventário, que fazem a ponte com os publishers. Então, não tem segredo. E outra coisa super bacana, programático não é sinônimo de RTB. Então, vamos imaginar que a gente trouxe essa máquina de café aqui meio que de propósito. Imagina que se programático fosse uma cafeteira, né? O jeito que todo mundo está olhando hoje para programático.
Não. Se quiser, tem café. Tem uns café. Tem o café Private Auction ali, enfim. Então, vamos pensar. A compra Automated Guaranteed. O que pode ser? Inventário reservado, preço fixo, 1:1, e tem mais 3 nomes diferentes ali. Preferred Deals, mais 3 nomes para colocar. Private Auction, que tem gente que chama de RTB. Open Auction, que também pode ser chamado de RTB. Para cada um desses nomes, tem um outro nome mais complicado. E, no final do dia, a operação tem que ser mais simples, igual uma máquina de Nespresso. Eu vou escolher o tipo de compra. Então, o que eu quero comprar? Eu quero comprar RTB, fixo, reservado? Ou quero comprar uma compra direta, não reservada, variável? São 2 variáveis por opção. Então, eu vou escolher se eu quero entrar no leilão ou quero ter uma compra direta. Eu vou escolher se o meu inventário é reservado ou ele não é reservado. Eu vou escolher se eu quero pagar um preço fixo ou um preço variável, em função do leilão, e se eu quero não usar dados. A partir dessas 4 combinações, a gente tem 16 nomes diferentes. Se a gente focar nesse slide, a gente consegue operar em programático de uma forma muito mais simples, muito mais direta. Porque, no final do dia, o trabalho por trás, a determinação do nome complexo dos processos tem que vir da máquina, né? A gente tem que estar aqui para direcionar a estratégia de campanha. Porque programática é isso, é a automação do processo de compra e venda da mídia. Cris, quer continuar? Desculpa. Fica para cá. Muito bem, então, seguindo aqui o nosso raciocínio, falar um pouquinho do estágio de maturidade que nós estamos no mercado. Esses gráficos eles estão baseados nos dados da Magna, onde a gente está trazendo um comparativo entre Estados Unidos e mercado brasileiro. Não vamos entrar aqui em qualquer polêmica sobre números absolutos, né? Existem várias pesquisas, mas o importante aqui é olhar esse nível de maturidade, comparando com o mercado maduro. A gente pode observar que, no estágio de evolução da mídia programática em relação ao universo de mídia total, comparando com o não programático, a gente, em relação aos Estados Unidos, está a um lag aí de mais ou menos uns 3 anos. Evoluímos, mas, como podemos ver, temos muito a evoluir ainda. E essa realidade é uma realidade que ela pode ser, inclusive, resgatada com histórico, se a gente pegar desde 2011, o que vem acontecendo no nosso mercado em relação a esse ambiente programático. Então, a gente tem aqui, nesse gráfico, o posicionamento dos players conforme esse mercado foi avançando. E, como vocês podem ver, em 2011, a gente já falava dos primeiros anunciantes, os early adopters, em geral, os varejistas online, as agências de viagens online, já atuando diretamente nesse tipo de compra, pela natureza, né, que elas sempre tiveram, e objetivos aí de direct response, de performance. E, em cima disso, as primeiras plataformas com inteligência, onde essa compra já era feita com inteligência, com recursos de retargeting, de dynamic ads, já acessando inventários que estavam sendo agregados em ad exchanges, que já inicialmente apresentavam essa possibilidade de compra desse inventário, e, igualmente, o inventário que estava, naquele momento, já concentrado no long tail, enfim, numa granularidade de publishers, em geral menores, ou verticais, enfim, que já estavam conectados a essas plataformas. E o mercado segue, né? Se a gente olhar para 2012, a gente já tem a chegada mais efetiva das DSPs, que trazem uma nova dinâmica para esse mercado, junto com as DMPs, né? Usando de novo um pouquinho as siglas. Enfim, o jogo com os dados, que começam a fazer um papel aí relevante nesse trabalho todo. E a gente começa também a perceber inventário dos primeiros grandes publishers já entrando efetivamente no jogo e disponibilizando esse inventário para o Open Auction. E seguimos avançando. Em 2013, a gente passa também a ter um novo impulso, né, as verbas híbridas aí entre a performance e a marca institucional, né? Empresas como emissoras de cartões, as próprias companhias aéreas, montadoras, que têm uma agenda de geração de lead, de performance, mas também tem uma preocupação especial com o posicionamento de marca, com a propaganda institucional. E encontram na mídia programática uma nova grande alternativa, estimulando e catalisando ainda mais investimentos para esse setor. Avançando um pouco mais em 2014,
a gente tem um cenário cada vez mais sofisticado. A gente começa a perceber que novos players, como as próprias trading desks, que estão efetivamente operando tudo isso, passam a ser constituídas de forma independente, algumas já dentro das agências que avançam mais nesse jogo. A gente percebe que as SSPs aterrizam efetivamente no Brasil para organizar melhor esse inventário e disponibilizá-los nas ad exchanges, né, fomentando para o publisher mais esse jogo. E, simultaneamente, a gente percebe que começa a surgir cada vez mais desprendimento e uso de novas alternativas de negociação, como os preferred deals pelos próprios publishers nesse momento do jogo. Sem falar que, do lado da demanda, a gente tem efetivamente as verbas de branding trazendo ainda mais tração para esse mercado como uma alternativa efetiva para a compra de mídia. E, finalmente, 2015, a gente entra num ano já com os jogadores bem determinados e, sobretudo, com efetivamente alternativas melhor exploradas das formas de compra programática, incluindo agora as compras garantidas, como a gente pode ver. Então, enfim, é um jogo que veio numa evolução, vem se sofisticando, e a gente entra em 2015, ou está em 2015, num cenário bastante rico e cheio de alternativas. Bom, mas eu acho que o aspecto estrutural do mercado ele não é tudo. A gente não pode perder de vista a questão importante que a gente tem em relação à privacidade e proteção de dados, que é um dos elementos fundamentais desse jogo. Esse gráfico aqui ele ilustra de maneira bastante clara a realidade do nível de proteção de dados e de legislação que existe em todo o mundo, nos diferentes países, em diferentes graus. E a gente pode perceber que o Brasil, ali em verde, ele está ainda no estágio inicial desse assunto, né? Embora a gente já tenha alguma legislação nesse sentido, comparado com outros países, a gente ainda está longe de ter algo mais robusto, como a gente tem no mercado americano, ou, se a gente comparar com a Europa e Canadá, situações ainda mais restritivas, que a gente não pode, obviamente, perder de vista. Faz parte do nosso trabalho aqui estar atento a isso. De qualquer modo, importante a gente ter em mente o seguinte: hoje, o que de mais concreto, relevante está em debate no mercado, para que todos estejam atentos, é o anteprojeto de lei, é o APL, sobre proteção de dados pessoais, que hoje isso está em discussão, acabou de passar por um processo de debate público, no qual várias associações, inclusive o próprio IAB, contribuíram com os seus pontos de vista a respeito do texto proposto inicialmente, e isso, obviamente, é um processo que ninguém tem a exata certeza de quanto tempo vai levar para ele maturar e se transformar em lei efetivamente no futuro. Mas que a gente tem que estar atento, e o IAB, naturalmente, está atento dentro dos seus comitês, o comitê de EdTech, o comitê jurídico, e que todos vocês estejam também antenados nesse assunto, que vai ser, de alguma maneira, impactante nos nossos negócios no futuro. Mais importante, para que vocês tenham também uma noção melhor do que está sendo discutido, aqui eu trago os pontos principais que fazem parte desse debate. A questão do escopo e aplicação dessa lei, que tipo de empresa, território onde ela atua, empresas governamentais, empresas de institutos de pesquisa, se é pessoa física, como é que essa lei vai impactar esses diferentes agentes. Do lado de dados pessoais versus dados anônimos e dados sensíveis, que tipo de abordagem a lei deve dar a essas diferentes formas de dados que a gente se depara e coleta. E, finalmente, a questão de consentimento, que, para dados pessoais, existe uma série de práticas, já boas práticas que existem no mercado, mas que também a lei vai procurar endereçar de maneira bastante específica, o que, de novo, está em debate hoje. Mas tudo isso ainda é projeto. E o que a gente tem de concreto atualmente é, efetivamente, o Marco Civil da Internet que todos vocês conhecem e que hoje traz, efetivamente, uma legislação a respeito de uma série de circunstâncias do ponto de vista de privacidade. É verdade que é uma lei muito superficial nesse sentido, por isso que existe o anteprojeto de lei de privacidade de dados, né, de proteção de dados pessoais, mas, ainda assim, é sobre a qual a gente pode trabalhar efetivamente. E, por conta disso, ao longo dos últimos meses, em especial concluindo um trabalho aí em julho desse ano, o IAB pôde apresentar ao mercado um FAQ,
né, a respeito desse marco civil. O que, de fato, pode ser feito ou não pode ser feito no contexto da mídia digital? Aquela intranquilidade que muitos dos players que atuam nesse mercado tinham, o IAB procurou, com a ajuda do comitê jurídico, enfim, com todos os nossos comitês aqui envolvidos, trazer um pouco de esclarecimento a esse assunto. Então, eu convido vocês a acessarem o site do IAB e fazerem o download desse FAQ, desse documento, que esclarece, com respostas, várias das perguntas mais críticas sobre as boas práticas do uso de dados na mídia digital. Tá bom? Muito bem. Então, a mensagem é, sim, amadurecemos. Mas isso significa que a gente já está pronto para o que vem pela frente? A gente está preparado para os próximos movimentos desse mercado? E aí eu encerro com duas grandes provocações. A primeira é o quanto a gente ainda confunde mídia programática com forma de compra barata de mídia, né? Acho que esse é um grande ponto a gente desmistificar. E outro, o quanto nós estamos efetivamente preparados para isso, estruturados para isso, seja o anunciante, seja a agência, para que a gente entre nesse jogo que tem as suas particularidades. E eu volto a passar a bola aqui para o Ema, para a gente apresentar os hot topics do nosso papo. E aí, posto tudo isso, qual que foi o nosso objetivo hoje aqui com o evento, né? Foi tentar trazer uma visão de quem já opera a plataforma e tentar menos o ponto de vista de quem vende a plataforma e mais de quem opera, para trabalhar justamente sistemas. Sistemas foram todos discutidos ao longo do ano, durante as reuniões dos dois comitês. Até a gente tomou uma decisão de fazer reuniões bimestrais para que pessoas do comitê de EdTech pudessem participar do comitê de programático, para garantir que a discussão estivesse acontecendo. E esses são os tópicos que a gente vai tratar hoje. Então o que a gente considerou super importante trazer para a mesa? Primeiro, uso de dados. Será que todo mundo sabe o que é uma DMP? Quais são as fronteiras a serem desbravadas? Quais são os casos bacanas para serem compartilhados? Como é que a gente consegue trabalhar de uma maneira mais eficiente? Outro tópico super importante, relacionamento entre publishers e anunciantes. Será que mudou alguma coisa? Será que o fato de eu estar usando uma plataforma de tecnologia interfere no relacionamento entre as duas partes? Outro ponto super importante, qualidade de inventário. Será que o programático é o Velho Oeste, onde vale tudo? Ou será que o programático veio para trazer mais qualidade para o inventário que é comercializado? E, finalmente, como que, dado essa nova camada que a gente está trazendo para agregar eficiência, como que o planejamento de campanha pode se adequar a esse novo mundo, né, versus o modelo tradicional de Consumer Journey, de timing? A gente sabe que o modelo tradicional de Consumer Journey ele já não vale mais para o jovem de hoje em dia. Hoje você não consegue colocar em caixinhas as atividades do dia a dia. Cada pessoa está em controle das suas atividades, em momentos diferentes. E o último, que é o que eu particularmente acho mais interessante, transparência e modelo de operação. Porque, no final, existe modelo certo e errado? Como que eu posso saber se o modelo A ou o modelo B atende às minhas necessidades? Então, eu acho que é super importante, então, ao invés da gente travar essa luta eterna entre o bem e o mal, eu acho importante a gente ter claro o que a gente está comprando, porque, no final do dia, a transparência significa que eu tenho clareza do que eu estou comprando e a pessoa que está me vendendo está transmitindo com clareza o que ela quer vender. Gente, bom evento, obrigado. Eu queria agradecer meu estúdio pela apresentação, a apresentação ficou muito boa. Legal. Ficou, né?